Quando somos afetados por alguma doença, por mais que a gente tente, nada funciona em harmonia. Cada um enfrenta a enfermidade de alguma forma. Mas e quando o sofrimento é tanto, mas tanto que é preciso desabafar? Foi o que aconteceu com a atriz Cleo Pires, que foi às redes sociais dela contar o drama pelo qual ela está passando por causa da compulsão alimentar e de uma doença chamada tireoide de Hashimoto. Vamos acompanhar o que ela disse e na volta eu vou conversar com a doutora Maitê Pimentel. Não é fácil quando a Hashimoto ataca. Você fica sem forças, você fica sem energia, seu corpo dói, você não consegue fazer nada. Só que eu sou muito exigente e eu gosto muito de trabalhar. E tem fases que a compulsão vem, você não consegue ter domínio dela. E aí ela ataca muito a Hashimoto. Porque você não tem compulsão, né, de comer salada. Você tem compulsão de comer coisa que tem lactose, que tem glúten, que tem açúcar. E a compulsão é o excesso disso. Então isso faz a Hashimoto gritar, a síndrome de Hashimoto gritar. E você fica parecendo que você tá doente mesmo, assim, acabada. Parece que passou um trator em cima de você. Tô tendo que priorizar, dormir cedo, tentar não ter muito gatilho, porque durante, né, no dia a dia a gente já tem um monte. E eu tendo TDAH, eu tenho uma hipersensibilidade. Doutora Maitê sempre fala da tireoide de Hashimoto aqui, ela está aqui conosco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Afinal de contas, o que é a tireoide de Hashimoto? É síndrome também, que você sempre fala? Síndrome de Hashimoto? Tireoidite de Hashimoto é quando a gente tem uma lesão, que são anticorpos que atacam a tireoide. Essa figura ficou bem bonitinha, né? Então, a tireoide todo mundo tem, essa borboleta aqui no pescocinho, e ela produz hormônios da tireoide, T3 e T4, que fazem tudo no nosso corpo. Então, elas regulam cabelo, unha, o peso da gente, o metabolismo do cálcio, elas regulam o coração. E quando essa tireoide não funciona direito, nós entramos em hipotireoidismo, que é a disfunção da tireoide, levando a engordar, como a gente viu aqui no vídeo, descontroles emocionais, queda de cabelo, muita sonolência, parece até uma depressão. Por que a gente pode ter um hipotireoidismo? A tireoide ela pode estar mais lenta, porque falta um pedaço dela, nasceu com agenesia, vírus podem acometer a nossa tireoide, até tuberculose, vários tipos de bactérias e tireoidite de Hashimoto. É a causa mais prevalente do hipotireoidismo e acomete mulheres. 8 mulheres para um homem. Então pode cometer homens, mas ela é mais prevalente nas mulheres. Essas célulazinhas que são os anticorpos, quando a gente está nervosa, estressada, não dorme direito, não se alimenta bem, elas vão lá e invadem a tireoide. É como se fosse uma guerra e essa guerra prejudica o funcionamento. Tá. Uma dúvida, muitas pessoas têm o Hashimoto, que é... Como é que eu sei que eu tenho Hashimoto? Isso. É pelo exame de sangue, chama anticorpo anti-TPO e anticorpo anti-tireoglobulina. Isso vem geralmente da família, é hereditário, e essas células vão subir quando a gente está nervoso e estressado. E aí elas atacam a tireoide. Então não é todo mundo que tem Hashimoto que vai ter o problema. Só 5% das pessoas com Hashimoto têm a destruição completa, tá? Como é que eu evito o Hashimoto? Uma das causas é a genética, a família. Outra causa é dormir bem, se alimentar bem, cuidar da imunidade. Outra causa que afeta muito são coisas que agora a gente tem falado muito, disruptores endocrinológicos. E que palavra é essa? São os xenoesteroides. O que é isso? Isso vem de alimentos fabricados na indústria em que podem fazer mal para a nossa tireoide. Ó, como o meio externo, o ambiente, está prejudicando muito, a nossa qualidade está sendo prejudicada. Então, por exemplo, quando ela fala, eu tenho compulsões e eu como muitos carboidratos, muitos alimentos industrializados, tem o xenoesteroide. Menina, então quanto mais você coma, pior pro seu problema. Detergentes químicos, até protetores solares podem ter BCP, que é um dos esses hormônios produzidos industrialmente. Então não é só alimento, detergente, protetor solar. Pesticidas, inseticidas. Então esses produtos, protetores de plástico, de madeiras, eles têm esses conservantes que são
substâncias que enganam o corpo como se fosse um hormônio, mas eles atacam todo o sistema imunológico. Nossa, que grave. Fiquei em choque. Vamos aos mitos e verdades, doutora Maitê. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que quem tem tiroidite de Hashimoto também tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo? Então, mito que eu falei aqui para vocês, só 5% das pessoas com a tireoidite vão ter um ataque completo da tireoide. E o que a gente deve fazer? Qualidade de vida, né? O nervoso, o estresse, o sedentarismo e a má alimentação são causas, como eu falei, para desenvolver o hipotiroidismo. Só para falar aqui, o hiper é o contrário, é a pessoa que emagrece, olho esbugalhado, taquicardia. Tem uma doença também autoimune que faz o hiper, ela chama Graves, é o contrário do Hashimoto. Tá. É mito ou verdade que tiroidite de Hashimoto pode ocasionar ganho de peso e aumento de colesterol? Verdade. Isso, algumas pessoas começam a ter o colesterol alto e não comem fritura, gordura, queijos amarelos embutidos. E de onde está vindo? 30% do colesterol é da dieta da gente. 70% é genético. Porém, existem algumas doenças que aumentam o colesterol. E uma delas é o hipotiroidismo com a tireoidite de Hashimoto. Tá. É mito ou verdade que quem tem a doença sempre apresenta sintomas? Mito. Não, Então, muitas pessoas nem sabem que tem a tireoidite de Hashimoto. Elas vivem cansadas, fadigadas. Elas têm quadros de perda de memória, queda de cabelo, engordam com facilidade e vão levando a vida, né? E esses anticorpos podem estar dormindo e despertar. Eu falo que não é uma briga de trânsito que vai aumentar esses anticorpos. É uma discussão bem grave, é uma separação, é uma morte familiar. São estresses mais graves que acontecem que você tem esse aumento. Não só de tireoidite de Hashimoto. Existem várias doenças autoimunes. Então, lúpus é uma delas, psoríase, vitiligo. E a gente viu agora nessa pandemia, com muito estresse, isolamento, irritabilidade das pessoas, que várias dessas doenças aumentaram muito. Então, não só doenças autoimunes, mas doenças que abaixam a imunidade, como herpes zoster. Então, por isso que a nossa cabeça, a nossa consciência manda em tudo, inclusive nas escolhas alimentares. Como ela falou, né, a Cleo Pires, de compulsão, Hashimoto não dá compulsão e compulsão não dá Hashimoto. Mas é que a compulsão é um distúrbio de falta de dopamina cerebral e serotonina, em que a pessoa não consegue se controlar. E ela vai, às vezes, de madrugada na geladeira e come, se sente culpada. Ela não tem aquele feedback que a gente tem. Não, eu não vou comer, eu não posso. Ela não consegue, depois se sente culpada. Nesses períodos de compulsão, a pessoa come o errado. Então, é o que ela falou, ela não queria fazer aquilo. Por ela queria comer o correto, mas ela faz a compulsão, depois se sente culpada. Né? Sofrimento. Mas tem tratamento. Boa. E muitas pessoas que estão em casa têm compulsões, existem remédios para isso, terapias para isso, e a gente consegue reequilibrar o organismo, o metabolismo dessas pessoas. Perfeito. É mito ou verdade que o estresse pode atacar a tireoidite de Hashimoto? Super verdade. Super verdade. E quando a gente fala estresse, não é só um estresse de brigar com os outros. É um estresse cirúrgico às vezes. Então, pessoas que se submetem a cirurgias mais graves, maiores, podem desencadear doenças autoimunes. Estresse de alguns remédios que causam toda alteração metabólica e de autoimunidade, porque tem remédios que a gente tem que usar para uma coisa, mas cai a imunidade e o metabolismo dela. Então você vê que o estresse não é só o nervoso, é estresse biológico. Não dormir direito, não fazer exercício e não se alimentar bem também causa estresse metabólico. Me dá um minutinho? Já venho, doutora Maitê. A gente olha para ela. Vamos para as perguntas sobre esse assunto com a doutora Maitê Pimentel, tireoidite de Hashimoto. O Leandro diz, em todos os meus exames de tireoide, tanto o T4 e o T3 quanto o TSH sempre dão baixo, tudo baixo. Isso seria predisposição ao Hashimoto ou algum tipo de hipotireoidismo? Nossa, essa pergunta foi difícil porque isso que ele está relatando, TSH baixo, T3 e T4 baixo, aí se refere mais a um hipotireoidismo central, que é mais raro, tá? Então a gente tem um hipotireoidismo que é da tireoide, que é o mais comum, em que
o que a gente estava falando sobre o Hashimoto, o T3 e o T4, eles ficam baixos e o TSH fica alto. Porque isso é uma coisa que a gente chama feedback hormonal. Então, se esse está baixo, o cérebro fala, aumenta, produz mais. É o contrário. Se aqui está baixo, a gente tem um problema central na hipófise, no hipotálamo. E aí é uma coisa mais diferente. Você realmente, Leandro, precisa sim procurar um endocrinologista. Perfeito. A próxima pergunta é da Victoria. Quem tem tiroidite de Hashimoto pode ter mais dificuldades para engravidar? Sou tentante e tenho doença. Excelente pergunta. Você vê que como pode uma tireoidite de tireoide vai interferir numa infertilidade? Sim, interfere. Então, todas as doenças autoimunes, elas podem desencadear outras doenças autoimunes. Existe uma que chama oferite autoimune, que ataca o ovário e é uma das causas da mulher não conseguir engravidar. Mas existe sim descrição de que Hashimoto interfere sim na fertilidade e mais ainda, pode provocar abortos. Então, todas as meninas que tiverem hipotiroidismo com tiroidite de Hashimoto têm que, na gestação, procurar tanto o endócrino quanto o gineco. Por quê? Valores de TSH menores que 2,5, a gente consegue segurar esse neném e não vai acontecer nada. Então, tem tratamento, não se desesperem. Boa, doutora. Mas tem que ter alerta. Não pode assim, tô grávida, deixa. Não, aí tem que procurar uma ajuda mais específica. Tá ótimo. A Márcia, o que pode acontecer caso a pessoa não saiba que tem a doença e não a trate? Ela pode se agravar? Super. Então, a tireoidite de Hashimoto atacou a tireoide, a pessoa não sabe. E vai levando, vai levando. Aí ela vai ficando com memória fraca, vai engordando, vai alterando o metabolismo. Os casos mais graves de hipotireoidismo são os mixedomas. O que acontece? Até parada cardíaca. Então, é uma doença que, na maioria das vezes, super bem fácil de tratar, que o paciente consegue se controlar. Mas se não existe tratamento, existe a forma grave da doença. Tá. Mais uma, da Clélia. Ouvi dizer que é preciso consumir alimentos ricos em iodo para melhorar o Hashimoto. É verdade? Existem alimentos que melhoram a doença? O iodo para tireoide, ele nem pode não existir, porque ele é um dos metabólicos para a produção do T3 e do T4, porém, a falta e o excesso do iodo fazem mal para a tireoide. Tanto para o tireoidite de Hashimoto quanto para o Graves, hipo ou hiper. Por quê? O iodo, como é um metabólico da produção do hormônio, essa alteração faz desregular a produção do próprio hormônio. Então, excesso de iodo faz mal, por isso que a gente tem que usar principalmente sal sem o iodo. Você sabia que muitos alimentos de peixes também têm? As algas, as ostras podem ter. Então, tem que tomar cuidado que o excesso faz mal. Agora, a falta também. Tanto é que antigamente tinha muito bócio, aquele pescoço grande, que é o bócio endêmico, que vem da deficiência de iodo. A partir de então, por causa dessa questão de saúde pública, foi introduzida uma quantidade correta de iodo na água e a gente tem iodo na nossa água. Mas o que está acontecendo, que eu falei, são esses disruptores endocrinológicos, por causa do homem estragar a natureza e não ter o cuidado, aí acaba desregulando. Então, a gente tem muitos casos de estudos comprovados de que esse excesso de iodo e desses estrógenos errados, que são esses que eu estou falando, fitalatos, o BPA, eles alteram até endometriose nas mulheres, aumenta o risco de câncer de endométrio, câncer de mama. Então, tudo isso está acontecendo. A gente fala, por que está tendo tanta puberdade precoce? Por que as meninas estão menstruando antes do tempo? Uma das causas são esses disruptores. Que loucura. A próxima pergunta é da Carla. Fiz exames e fui diagnosticada com tiroidite de Hashimoto, mas nunca apresentei nenhum problema na tiroide. Os outros exames estão normais. Devo me preocupar? Muito bem. Então, como eu falei, nem todo mundo com Hashimoto vai desenvolver a doença do hipotiroidismo, mas você deve ficar alerta. O que eu falo para minhas pacientes? É fácil. Vamos morar numa ilha deserta com o Brad Pitt. E aí a gente não vai passar nervoso, estresse e a gente não vai desenvolver. Então é muito simples. Doutora Maitê Pimentel é médica, endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @maitê_endocrino. Maitê, M-A-I-T-H-E.
@maite_endócrino. O bom humor sempre alivia, né? É. Alivia a tensão, alivia a vida, né? Obrigada, doutora. Muito obrigada Saúde, pela até breve. oportunidade. Obrigada. Daqui a pouco vai ter o Se Vira no 5.